Está começando o ImóvelCast, o podcast 100% voltado para você, profissional do mercado imobiliário. A carteira de produtos de um corretor de imóveis é um grande diferencial de negócio. No entanto, para ter sucesso nessa etapa, é fundamental saber fazer uma boa captação para oferecer a maior variedade para o seu cliente. Muito se fala sobre diferentes possibilidades que o mercado imobiliário pode oferecer para o corretor. São diferentes segmentos para atuar, como alto padrão, Minha Casa Minha Vida, investimentos, lançamentos e áreas. E quando o assunto é área, dúvidas surgem: como é feita a captação, como funciona o processo de negociação. E para sanar todas as dúvidas, chamamos um expert no assunto, um dos maiores nomes do cenário imobiliário nacional, ele que é diretor na Polar Imóveis, Daniel Galliano. Seja muito bem-vindo, seu Daniel. Obrigado, tudo bem? Mãe. Tudo certinho, graças a Deus. Seu Daniel, quando nós falamos de áreas, não é somente um terreno, são vários lotes de diferentes proprietários que serão negociados para um único cliente, uma única incorporadora. Como que funciona esse processo? Porque ele funciona meio que num efeito dominó, correto? Se um desiste... Sim, é que vê, são dois tipos de negociação de áreas. Tá? Nós temos áreas que elas já são grandes glebas e nós temos áreas que nós estamos ir compondo. Então, por exemplo, nós tivemos já empreendimentos que o consultor chegou para nós, o empreendedor, né? E ó, eu quero nessa localização, eu quero formar 300 mil metros. E hoje, Curitiba, tudo já está totalmente dividida. Então, aí nós vamos lá e vamos compondo isso. E é como você falou, se um deles desiste, vai tudo água abaixo. Tem um exemplo que parece bobo, mas é uma ilustração real do que é esse dominó, né? Quando um desiste, que é daquele filme Up, da Disney, que só fica aquela casinha no meio de uma grande construção. E isso acontece, né, em Curitiba. Isso nos deixa muito triste, porque tá tudo negociado e muitas vezes acontece. Tá, e muitas vezes é por briga, e nem sempre por ser da mesma família. É um vizinho, não quero, e ele acaba ficando. Nós temos um exemplo aqui do Angelone, que ficou só aquela padaria bem na esquina. O pão da vovó, né? Pão da vovó, não vendeu, não teve jeito. E durante esse processo dessa captação de todos esses lotes, são vários corretores envolvidos ou é um único que faz toda essa negociação com os proprietários? Veja, na verdade, eu ainda uso o termo que usava-se na época do meu pai, que são os perdigueiros. Tá? Então, eu tenho lá 2 perdigueiros, vamos falar assim, né, usando o termo bem antigo, que eles vão batendo palma. Então, vamos supor assim, hoje na cidade fica mais fácil. Vamos supor, se é um incorporador, fica mais fácil, que você tem ali, você consegue o nome das pessoas e tudo. Mas como é no interior, tá? E quando eu digo interior, eu tô falando região metropolitana. Então, você tem que ir dos sítios, muitas vezes são áreas de sítio para se fazer condomínio. Então, eu tive fazendo uma negociação, foram 25 áreas, ou seja, 25 proprietários, para formarmos 500 mil metros quadrados. E tivemos que negociar com cada uma delas. E tivemos uma pessoa que não teve jeito. Inclusive, o meu corretor levou quase tiro de espingarda de sal. Meu Deus! A gente às vezes brinca, né, que corretor é uma vida perigosa, né? Realmente. É porque você vai lá, você tá entrando na pessoa, e muitas vezes, dependendo do horário, muitas vezes ele tá lá fazendo trabalho. E aí você tem que ir nos cartórios, levantar matrícula com matrícula, para fazer, agregando tudo isso. Porque hoje, quando se fala em condomínios, nós estamos falando em região metropolitana. Curitiba não se tem mais como fazer um condomínio residencial. Porque condomínios residencial pequenos, isso os grandes incorporadores, eles querem fazer áreas de 500 mil metros, 1 milhão de metros quadrados. E por que tanta área? Vamos pegar o exemplo da região de Campo Largo. Lá em Campo Largo tem a APA que você só aproveita 30%, que é a APA do Rio Verde. Então imagine, para aproveitar 30%, que seriam 300 mil metros, você tem que ter 1 milhão de metros quadrados. E como é que você vai achar 1 milhão de metros quadrados entre Curitiba e Campo Largo? Sim, não acha mais, Não acha uma área só, um proprietário só. Então são várias áreas que você tem que ir e não tem outro jeito, é batendo palma, indo lá e conversando com as pessoas. E durante esse processo, principalmente, isso tem acontecido muito aqui na região de Curitiba. Eu moro na Água Verde e vejo a chegada de grandes incorporadoras ali na região, né? Eu cito Água Verde porque foi um bairro que por muito tempo você não via prédios novos saindo, né? Em o Alto Água Verde, o Baixo Água Verde, onde eram muitas casas antigas, e esse processo dessa união de vários proprietários para fazer uma única venda, nessa chegada das incorporadoras em bairros que já estão praticamente 100% habitados, é o processo, o famoso verticalização da metrópole, né? E isso é uma coisa que a gente
gente vai ver cada vez mais acontecendo em grandes centros, correto? Com certeza. Inclusive, não só no Água Verde. O Cristo Rei é um bairro também que hoje você não tem um terreno vazio. São casas que você bota abaixo. E o que aconteceu? Nós estamos passando um outro estágio, né? As pessoas de idade passou o ciclo delas, né? Então, aí quando vai para a segunda geração, não tem como. São 2, 3 filhos, não vão ficar morando naquela casa. Quem vai ficar? Então, hoje, realmente, esse trabalho está sendo muito grande. E a verticalização por causa do custo do terreno. Você pega hoje os terrenos, o custo dele, ele é muito alto para você simplesmente morar uma casa. A conta não fecha. Então, né, se você pegar exemplos lá de Balneário Camboriú, por que nós estamos fazendo prédios gigantes? As permutas lá chegaram a bater 52% para o proprietário da área. E está sendo derrubados os prédios. Não é só prédios pequenininhos, estamos falando de prédios de 8, 10, 12 andares, vão abaixo para ser construído um prédio grande. E esse comportamento a gente também vê quando a gente sai do centro, né? Que quando a gente vai mais sentido região metropolitana, a gente para de falar de condomínios verticais e começa a falar de condomínios horizontais. E esse processo de captação de proprietários é o mesmo. É o mesmo. Então veja assim, que eu posso dizer? Para quem quer entrar nessa área, primeiro ele tem que ter muita paciência. Tá, o corretor tem que ser paciente, que você não consegue da noite pro dia. Porque, primeiro, eu vejo uma área legal, muito bonita, seria ideal para um condomínio. Mas o zonamento permite? A prefeitura libera? Então, são vários itens que você tem que acabar vendo. Muitas vezes aquela área linda e maravilhosa, mas não comporta para aquilo que você quer. Ou muitas vezes você vai lá fazer, mas se você for ver, são áreas que eu tenho que fazer 3 mil metros de área privativa. Aí eu faço 3 mil metros com todo o custo da infraestrutura, também não fecha a conta. Por que não vai fechar a conta? Porque se eu pegar aquele lote, vou ter que vender a R$1 milhão o lote, e aí, mas o público iria lá, pagaria R$1 milhão. No Alphaville eles pagam até 1,5 milhão, 1,8 milhões. Por lote? Por lote hoje no Alphaville Graciosa. Né? Deixando bem claro, é o Alphaville Graciosa, não é o Alphaville Paraná. Então hoje o Alphaville Graciosa é 1,5 milhão, 1,8 milhões. Então isso faz com que uma área seja viável. E eu acho que é um ponto que a gente sempre toca aqui, né? Que o corretor, ele tem que ter, além da paciência, saber lidar com a sua frustração, ele tem que ser um pouco psicólogo, né? Porque quando a gente... Psicólogo, advogado, maluco, tem que ser tudo. Porque quando a gente fala da chegada de uma incorporadora e fala de demolir um patrimônio, isso pega no sentimento do cliente, né? E muitos acabam dizendo não por apego àquela casa que ele passou a vida inteira. Então, o corretor que vai entrar para essa parte de grandes áreas, ele tem que saber lidar muito bem com os próprios sentimentos, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu fui fazer uma avaliação para um incorporador, para verticalizar, e na hora ele foi infeliz numa das colocações, que a senhora já era viúva, né? E ela chegou, não, você veja, essa lareira aqui foi meu marido que fez, tal. Não, mas olha, eu vou botar tudo abaixo. Quando ele falou essa palavra, botar tudo abaixo, ela entrou em choque. Ela falou, não quero mais isso. É uma informação que ela não precisava saber, não precisava, né? Você vai demolir depois? Não precisa, porque existe um valor sentimental. Né? Porque muitas vezes a moradia, ela não é simplesmente tijolo e cimento. Ela tem uma história toda ali. Então a pessoa não pode chegar, né? O corretor que chega lá, não sei o que, mas isso aqui, não, isso aqui vai tudo abaixo. Ele não pode ser frio. Sim. Ainda mais se estiver falando com pessoas e pessoas de idade, que se criaram lá, moraram lá. Eu tive áreas que tiveram valor pelo valor sentimental. Eu falei, cara, mas eu não tenho como avaliar esse valor sentimental. Eu só posso avaliar o metro quadrado, pelo zonamento. E o valor é esse. Mas ele insistiu. Tá? O valor ficou fora de mercado? Ficou fora de mercado. Até que foi-se uma proposta e a pessoa tinha muito interesse, e aí aos poucos foi conversando com o proprietário para tirar esse sentimento dele, porque ele jogou bola naquele campinho, porque ele não sei o quê. E essas histórias você escuta toda hora quando é área. Não, e não tem como fugir desse tipo de história, né? Porque a gente tá falando de literalmente demolir a história do proprietário. Uma vida toda de um proprietário. Então não é brincadeira quando a gente fala que vocês têm que ser psicólogos, hein, gente? Continuando nessa linha de atuação do corretor, ele precisa ter algum segmento específico para vender grandes áreas, ele pode atuar com imóveis de terceiros, Minha Casa Minha Vida, independente, e também vender grandes áreas. Como que funciona? Ele precisa ter uma especialização? Veja, eu diria tudo. Primeiro que você tem que gostar.
Tá? Se você E ter gosta, paciência. exatamente. Mas é que o principal, se você gosta, você acaba tendo paciência, acaba tendo tudo. Porque são vendas que não são fechadas tão rápidas como o imóvel de terceiro. Até, vamos supor, se eu pegar grandes áreas, são muito mais demoradas que terrenos aqui na parte urbana. Porque o zonamento aqui é bem certo, já existe toda uma regra, já existe todo o processo. E quando se fala em grandes glebas, e muitas vezes ele está na parte onde a cidade vai crescer ainda. Então, muitas vezes nem zonamento tem ali. Então você tem que ir no prefeito, você tem que conversar com os prefeitos, aí depois passa pela Câmara dos Vereadores, então tem todo um processo para ver se essa área está na área de expansão, ou se você consegue colocar esta área na parte de expansão da cidade. Então a especialização dele vai ter que ser que ele tem que ter conhecimento sim. Se nós estivermos falando em terrenos urbanos, não tem como fazer, é lei de zonamento. Então isso não adianta. Se ele não conhecer a lei de zonamento, ele não vai vender nada. Porque ele vai pegar um terreno R1 que é simplesmente residencial, vai querer vender para fazer um prédio? Não vai fechar, não tem como fazer isso. Se eu pegar lá um estrutural, é um tamanho de prédio que eu posso fazer. Se eu pegar um R4 é outro, e assim por diante. Então hoje a especialização, ele pode vender tudo? Ele pode vender tudo. Mas desde que ele se especialize. Que nem nós estávamos comentando agora há pouco, fazendas. Eu nunca vendi fazenda. E já perdi muitas oportunidades. Por quê? Porque aí entra arroba, entra... é totalmente diferente. Não, mas Daniel, uma terra é terra. Não, não é bem assim. O cálculo deles é diferente. Sim. Então hoje, né, eu estou com uma pessoa e estou me especializando. Eu estou aprendendo com ele de como mexer. Tem um curso específico? Desconheço. Tá? Mas se você está com vontade e você gosta, você acaba fazendo. Que é bonito, tá? Muitas vezes assim, você vê uma área, e eu tive exemplo disso, aconteceu ontem, estava na franquia do Alphaville com a Adriane, e nós fomos num terreno que eu conhecia há 10 anos atrás. Exatamente há 10 anos, foi na época para o Alphaville. Terreno lindo e maravilhoso. Eu cheguei para o proprietário, até me emocionou. Lembra que eu falei para o senhor, quando eu botei o pé nessa área, falei, eu vou negociar essa área. A área é linda, é maravilhosa, a coisa mais bela. E 10 anos depois, estamos negociando a área. 10 anos depois. Olha só o poder da língua, hein, seu Daniel? Mas ele ficou até deu risada, mas não precisava jogar praga. Deixa eu te fazer uma pergunta que é uma dúvida que eu tenho. Quando, por exemplo, eu moro numa casa de rua, né? Se chegar uma construtora querendo comprar ali a minha quadra, todos esses terrenos ali da quadra, eles são negociados ao mesmo tempo ou é um a um? Quando que é feita a matrícula? Como que é feita essa parte da venda em cartório? Aí existem casos e casos, né? Porque o incorporador, ele não vai comprar vamos supor, teu terreno está bem no meio. Ele não tem como realizar o projeto dele. Agora, vamos supor, se tua casa, ela vai agregar. Então, ele vai comprando as outras e ele depois vai comprar a tua área. Tá? Agora, mas o comprar, entre aspas, eles acabam fazendo contratos, tá? Onde ele vai agregando todo mundo, negocia um a um, individualmente, para depois fazer o processo. Mas muitas vezes nos contratos consta, desde que seja feita toda a negociação desimetrada, desde que seja acontecido isso, e assim por diante. Inclusive, mesmo, vamos supor, eu fechei toda a quadra. Nos contratos sempre conta, desde que eu possa construir um empreendimento assim, assim, assado, XY. Porque se a prefeitura não autoriza, o construtor, ele não quer um terreno, ele quer um negócio, ele quer incorporar lá no processo. Então, a maioria dos terrenos são feitos assim. Por isso que é muito mais fácil na cidade, no perímetro urbano. Porque o construtor já tem ideia do que pode ser feito. Então, e quando você pega uma grande gleba, não tem isso. É uma nascente que te atrapalha tudo. É você muitas vezes não viu. É um pinheiro, é uma araucária. Não, mas a araucária ainda você enxerga, você faz. Mas numa gleba, imagine 1 milhão de metros quadrados. Poxa, como é que você vai andar em 1 milhão de metros quadrados olhando pro chão para ver se tem alguma nascente ou alguma coisa assim? Então é muito mais difícil, mas é exatamente assim. Não é fechado, a não ser que, vamos supor, teu terreno só vem agregar. Então eu já compro as outras áreas, se vier, veio. Se não veio, é que nem aconteceu, vou repetir o exemplo do Angeloni. Aquela esquina deixou de... Não, ele modificou o projeto e fechou o negócio. E daí fica ali sozinho em meio... Fica uma ilha. Sim. É que não sei que falou que nem aquele desenho, né? Do Up. E deixa eu te perguntar, o senhor comentou agora há pouco sobre o zoneamento, né? Que o corretor ele tem que sempre ficar de olho antes de começar uma negociação.
existe uma mudança de zoneamento que acontece de certa frequência na prefeitura? Como que funciona? Isso existe, tá? Nós tivemos, inclusive, a mudança, a alteração da lei de zonamento faz pouco tempo. E eu não vou te mentir, a cada período, você tem essa oportunidade de fazer isso. Eu vou dar exemplo de uma pessoa que teve muita paciência na parte de lei, a mudança de lei de zonamento. É o Benato da Casteval. Acho que todo mundo conhece aquela área que era uma fazenda atrás do Graciosa. Country Club. Aquilo ali era tipo uma fazenda, era gigante. E antes não se podia construir prédio. E durante muitos anos, e não estou falando de poucos anos, muito tempo, ele aguentou, ele ficou, até que se mudou o zonamento. Quando se alterou o zonamento, aquele ali virou uma mina de ouro. Tanto é que hoje você vai lá, só prédios. Ele foi um dos maiores permutantes, né, com construtoras naquela região do Graciosa. E porque eu pergunto isso até porque hoje a gente vê em regiões que não tinham prédios ou que não tinham prédios muito altos, saindo grandes empreendimentos, né? Empreendimentos cada vez maiores, e isso acontece também no litoral, né? O que está acontecendo ali no litoral de Santa Catarina é impressionante, porque a chegada desses home clubs, né, que entrou na moda, as pessoas buscando cada vez mais comodidade dentro do condomínio, eles precisam de uma metragem absurda para poder construir um empreendimento daqueles, e eles estão se afastando daqueles grandes centros ali do litoral, indo cada vez mais para regiões um pouco mais afastadas da muvuca, digamos assim, e a gente viu isso acontecendo. O senhor está com uma angariação, inclusive, ali no litoral, acho que é de Itapema, correto? Veja, lá em Pissarras. Lá em Pissarras, né, tem uma também lá em Itapema, e nós trabalhando durante um bom tempo com Caledônia, que era um condomínio residencial, mas ele era afastado, ele era em Camboriú. Que não se tem como fazer um condomínio residencial em Balneário Camboriú. Sim. Tá, então, mas assim, só para você ter uma ideia, a parte de Santa Catarina, hoje, se veja, a maioria dos terrenos já estão todos negociados. Não tem como, não existe mais terrenos vagos. E para você fazer um empreendimento clube nesse litoral onde a orla é limitada, não tem como construir mais terreno, não tem como. Então ali, frente e mar, vai ser difícil você ter um empreendimento clube. Você tem o prédio que tem toda uma infraestrutura, mas ele não vai ser um clube como aconteceu lá em Itajaí, que tem aquele... me fugiu o nome agora, mas é um empreendimento que é clube, tem até a praia meio que artificial. Tá, isso fica muito difícil acontecer nas praias de desenvolvimento. Pra você ter uma ideia, em Pissarras tem mais de 50 prédios lançados em construção e ao mesmo tempo. Imagina, eu passei esses dias pela orla de Balneário, você só vê construção. Só. E é um lugar que você já, há 5 anos atrás, você pensava, estagnou, não tem mais pra onde sair. E eles não param, né? E nós estamos falando hoje, se pega lá Itapuá, tive ontem em Itapuá, o metro quadrado, imagine Itapuá, quanto você falaria de pegar um metro quadrado e 15, 17 mil reais o metro quadrado? Totalmente, quem era de lá, né, vamos falar assim, não acredita nesses valores. E são prédios luxuosos que estão saindo. Essa mudança do comportamento do usuário também está refletindo cada vez mais no mercado, né? E os empreendimentos, eles estão querendo cada vez mais áreas ainda maiores, porque quanto mais comodidade tiver dentro do empreendimento, melhor para o cliente. Que eu lembro muito, porque quando eu era criança eu morava em prédio, né? E os meus pais, eles falavam, portaria 24 horas é besteira, né? O condomínio fica caro, para que ter 2 elevadores? E hoje em dia, se você vai num prédio que não tem pelo menos uma portaria remota, a gente já fica desesperado. Então, essa busca por cada vez mais coisas dentro de um único condomínio para você não sair de casa, entra nessa parte das grandes áreas, porque o corretor que se especializar nisso, focar nesse método de captação de terrenos junto das incorporadoras, ele tá feito, né? Não, e é o detalhe também, né? Que, por exemplo, hoje, se você quer fazer um empreendimento clube, depende muito também do que você quer construir. Não, eu só construo empreendimentos, né, clube. Beleza, então tá. Ele não vai poder construir em Camboriú, em Balneário Camboriú. Ele não vai poder construir em Itajaí. Então, isso que está acontecendo no litoral de Santa Catarina. Se você for ver esses empreendimentos clubes agora, que continuam saindo, tá? Teve um até que saiu da Roga e tudo mais, o que acontece? Eles vão para praias que ainda não existe esse desenvolvimento, onde o metro quadrado do terreno, ele é compatível com aquilo que ele quer fazer.
E aí ele desenvolve. Assim são próximos, Exatamente. E aí ele acaba desenvolvendo aquilo, automaticamente, quem fez os primeiros faz, porque depois o custo do terreno fica tão alto que não se consegue mais fazer. Nós estamos com um projeto, inclusive, se não me engano, é do Jaime Lerner, em Itapoá. Vai ser feito tipo um business plan, tem um lago, vai ter avenida, vai ter um monte de coisa em Itapoá. Que antigamente era uma cidade... não era nada. Ah, mas por que isso está tudo acontecendo? Nós estamos falando de duplicação do trecho Garuva até Itapoá. Nós estamos falando a ponte que vai ligar a Guaratuba. Tudo isso faz com que as pessoas, quem saiu na frente, saiu. Quem comprou, comprou os terrenos. Hoje, dificilmente você acha um terreno vazio na beira-mar mesmo em Itapoá. E se você for ver o preço, já estão preços bem elevados. Não, o litoral, toda essa orla, Paraná e Santa Catarina, elevou muito os valores, né? Muito. E deixa eu te fazer uma pergunta agora, que eu acho que é mais técnica e que interessa muito o pessoal. Para vender uma grande área, para fazer essa captação, inclusive vender fazendas, eu preciso ter alguma especialização? Eu preciso ter algum curso, uma credencial além do Cresce? Não precisa. Tá? O que tem, sim, você tem que ter estudos. Por exemplo, eu peguei uma pessoa que sabe vender fazenda. Que, como eu falei, eu não entendo nada de arroba, de plantação, porque tudo é totalmente diferente. A Polar está se especializando, então, nessa área. Então, até hoje, nós nunca fomos especialistas em vender fazenda, porque a Polar, a primeira coisa dela é segurança. E se eu não tenho a segurança do que eu estou vendendo, como é que eu vou vender? Então, você pode ver que antes ninguém nunca negociou. Se eu tiver, mas já vendi área de pinos? Já vendi. Mas eu cheguei para o proprietário, você quer uma fazenda de pinos? Eu conheço alguém que tem. Eu coloco os dois em contato e muitas vezes você acaba perdendo oportunidades. Então, por isso que hoje a gente está, mas tem que pegar uma pessoa que esteja especializada. Mas não é tem que ter um KINAI, eu tenho que ter alguma... Não tem. Só tem que ter o Cresce, é óbvio, né, normalmente. E não pode ter preguiça de andar na área, né? E tem que ralar, porque dá trabalho, né? Dá. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. A gente entrou muito nessa questão de leis, contato com a prefeitura, e a gente tem um quesito que pega muito. Tem muito corretor que foge de venda de terrenos, que é o meio ambiente. Nossa. Quando tem uma araucária num terreno, eu sei que é o terror da vida de um corretor. Hoje não é só araucária. É um periquito verde que veio não sei da onde. Que ele tem um ninho naquela árvore. Eu vendi o terreno no contorno onde a Renault ela alugou o terreno lá. Era um casal de, sei lá, de que diacho de passarinho que era. Não pudemos tirar uma árvore. Se você for lá, você vai ver que tem uma árvore que foi cercada por causa desse casal de periquito. Periquito, sei lá, sabiá, eu não sei nem o que era lá. Eu sei que era um pássaro que estava em extinção e teve que ficar. Então, hoje, a araucária ela é visível. Então, você tem que tomar todos os cuidados, que nem sempre só essa parte. Xaxim. Se você tiver um xaxim na tua área... É crime, né? Você não tira e você vai preso. Melhor você matar o fiscal do que tirar o negócio do xaxim. E é uma verdade. Imagina, você tá com uma área. Como é que eu vou adivinhar que tem um xaxim ali no meio? Sim. Tem que ter muito conhecimento geográfico, não sei nem o que dizer sobre isso, biológico. Por isso que hoje você tem especialista, né? Aí a prefeitura acaba, não só a prefeitura, para você aprovar no IAB, você tem que fazer todo um estudo de meio ambiente, você tem que fazer todo o processo. E isso é óbvio, vai encarecendo. Então, por isso que eu digo para você, hoje o cuidado do incorporador está exatamente nisso. E nós, como corretores, nós temos que ter uma primeira ideia do que pode. Eu vou repetir, se eu for fazer hoje um módulo rural é 10 mil metros. Se eu for fazer em lugares que não, chega a ser até 20 mil metros do terreno. Só que não esquece que eu tenho que fazer acesso, eu tenho que fazer todo um processo para 20 mil metros. Diferente de eu fazer um loteamento onde eu tenho 360 metros quadrados de lote. Então eu tenho vários lotes onde eu vendo o metro quadrado mais caro, mas a rua que eu faço numa quadra, eu tenho vários lotes. Numa rua de uma quadra, muitas vezes eu só vou ter uma área de terreno. E o corretor que busca melhorar os ganhos, porque a gente sabe que trabalhar com áreas, a rentabilidade é muito boa, né? Sim. Ele, além de todo o curso que um corretor já tem que fazer, todo o estudo que ele já tem que fazer na prática todos os dias, ele tem que ser muito curioso, né? Porque existem essas peculiaridades que vão muito além de uma regra do meio ambiente, de uma lei da prefeitura, de uma regra de zoneamento, correto? Correto. E veja só, primeiro que você tem que ter uma boa visão do mercado. Tá? E é como eu falei, principalmente você não pode ter preguiça. Eu, por exemplo, eu vou ver todas as áreas. Muitas vezes eu vou ver áreas, mas aqui eu vou lá ver.
Apesar que você tem o Google hoje, que é fantástico, mas tem áreas que estão encravadas. Tem áreas que você não imagina que estão lá. Então, você indo até o local, muitas vezes você acha, você olha pelo Google, não, mas sabe, mas quando você vai até o local, a impressão muda, porque você está andando na região. Você está olhando, você está vendo a vista que está lá. Teve uma área de Ponta Grossa, nós fizemos uma negociação, pra você ter uma ideia, eu fui na área, olhei, bonita e tal, mas chegou uma hora que eu fui bem no final de tarde, eu peguei o pôr do sol naquela área. Você não tem ideia do que era o pôr do sol naquela área. Fenomenal. Na minha opinião, eu queria vender aquilo, queria negociar para fazer um condomínio fechado. Mas o que aconteceu? No caso do condomínio fechado, não ia viabilizar. Acabamos, infelizmente, digo infelizmente, que a área era linda e maravilhosa, fazendo Minha Casa Minha Vida. Vendeu tudo? Vendeu tudo. Então, essa visão que você tem que ter também. Sim. Se eu posso fazer isso, mano, não dá, não vai fechar a conta. Então, você já tem que saber por que vai fechar a conta. E você já sabe para quem direcionar, pra quem oferecer. Né? Exatamente. E deixa eu te fazer uma pergunta, acho que o senhor vai saber de que terreno que eu tô falando. Ele é muito conhecido aqui em Curitiba. Quando a gente tá... Eu não sei o nome da rua, tá, gente? Sou muito ruim com o nome de rua. Mas próximo à Fiat, ali, da Martim Afonso... Martim Afonso, a rápida ali? Isso, tá. Próximo ao Barigui. Tem uma área na frente do Polo Shop, do extinto Polo Shop, que era gigantesca. Ela já está sendo negociada. Já está sendo negociada, porque ficou anos ali. Eu sempre me perguntei, desde que eu entrei no mercado imobiliário, eu pensava, gente, se saísse um prédio aqui, ele ia ser o prédio. E ela está sendo negociada. Não, impressionante. Ele ficou Pena muito que tempo, não sou eu, né? tá? Mas ela está sendo negociada. E isso tem acontecido com vários terrenos, né? Que a gente passa, assim, ficaram anos e anos, tinha fábricas ou que ficaram sem ter área verbada por muito tempo. E hoje em dia a gente... Agora o senhor já trouxe a informação de que ela já está sendo negociada. Tá. E... Isso tá vem... falando aquela bem no Polo Shopping na frente, do lado direito ali, né? Isso. Essa mesmo. Que aquela é impressionante, é muito grande, né? E daí eu ficava, será que é uma reserva florestal? Não. O que é? Né? E isso acontece com muitos terrenos aqui em Curitiba que também estavam esquecidos. Então, eu acho que um conselho bom para dar para os corretores é aquele terreno no seu bairro que está esquecido há muito tempo, que é uma área muito grande, já fica de olho, porque as incorporadoras, elas estão chegando independente de qual bairro seja, né? E não podemos esquecer que o incorporador, ele vive, a matéria-prima dele é áreas. Então, muitas vezes uma área que, mas vai demorar para liberar, existe interesse por parte do incorporador, porque ele precisa ter uma sequência. Então, muitas vezes, mas está tudo enrolado. Quando o corretor vê que o terreno está enrolado, ele já pula fora. Não, calma, que esse pode estar enrolado agora. Mas o que está enrolado? Então, ele tem que ir atrás, tem que verificar, porque sempre vai ter um incorporador precisando de estoque. Ele precisa, é a matéria-prima dele. Então, muitas vezes o terreno que hoje não é bom, para esse incorporador, que daqui a tem 5 anos daqui a pode 5 anos, vira uma moeda de ouro. Isso tem vários terrenos. Não é só esse que você falou lá do Barigui, porque normalmente o que acontece? Muitas vezes é a parte de inventário que está enrolado, é a parte de meio ambiente. Tem um terreno ali perto do Parque Tingui, é uma área linda e maravilhosa, tem vários incorporadores que querem aquela área. Mas existe um córrego que passa no meio da área. Então, tem um dos incorporadores, nós fechamos o contrato, assim, tipo, no sentido de que, não, eu quero um prazo tanto para tentar ver se eu consigo canalizar ou fazer qualquer coisa assim, que me permita, pelo menos, fazer o acesso. Que se permitirem fazer o acesso por cima só, ele faz tipo 2 condomínios. Aí eu faço o quê? Eu faço uma intenção de compra. E essa intenção de compra garante tanto o incorporador e garante o vendedor do terreno, que ele vai ter um prazo, que ele não vai poder negociar com ninguém, para ver se ele consegue desenrolar. Então, toda a área tem como negociar? Tem. Agora, é óbvio, a conta tem que fechar. Isso hoje não tem. E vendo essa movimentação e toda essa mudança que está acontecendo nos grandes centros, mais cedo ou mais tarde a prefeitura vai acabar flexibilizando em cima de córregos, né? Eu sei que o meio ambiente pega pesado. Eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito. Nessa parte, meio ambiente é complicado. Não adianta você querer tentar mudar algo no meio ambiente. Você até vai poder, mas o tempo que você vai levar, e tempo hoje é dinheiro. Sim. Custa, ainda mais se você acabou fazendo a aquisição daquela área. Ao ano, nós estamos falando 7%, 8%, 9%. Quanto que não está custando aquele terreno? Sim. Ele poderia ter colocado em outro local e a coisa gira. E agora, acho que a gente pode entrar já num assunto que mais interessa, assim, quando a gente fala de grandes valores. A comissão
em cima de uma grande área, de uma negociação dessas, ela chega a 6%? Como é que funciona? Veja bem, tudo é possível, tá? Então, eu já tive negociações com comissão alta, já tive negociação média, já tive que fazer comissão enrachida em 3, 4 pessoas. Tudo vai depender do que você está colocando, porque é tudo proporcional. Muitas vezes eu pego uma área por X valor e o cliente faz a proposta bem abaixo do que o cliente gostaria e ele vai te fazer uma contraproposta. Ó, eu aceito desde que você reduza a tua comissão. Então, tudo é uma questão de negociação. E tem que ser flexível, porque esse relacionamento com as incorporadoras é muito importante, né? Com certeza. Mas assim, quando é incorporadora, eu dificilmente mexo, tá? É mais quando nós estamos falando de incorporadoras e grandes glebas. Que isso é muito mais difícil, até para você achar uma área que sirva para esse pessoal. Agora, quando é terreno aqui, eu trabalho com opção, que isso é fundamental, então eu fico garantido que o terreno está ali comigo. Se ele não comprar, eu tenho para quem oferecer. Nós estamos falando que vários incorporadores estão tudo hoje em cima de terrenos. Mas quando são grandes glebas, já não são tantos incorporadores que se sujeitam a fazer esse tipo de empreendimento. E acho que antes da gente encerrar nosso programa, é uma curiosidade que eu tenho. O Alphaville, ele demanda de uma área absurdamente grande, porque dentro de um único condomínio tem condomínios, né? A gente tá com Graciosa ali, já construída há bastante tempo, tá chegando já chegou, na verdade, o Alphaville Paraná. O Alphaville Paraná. Como que foi feito esse processo? O senhor sabe explicar pra gente? Veja, no caso do Alphaville Paraná, primeiro que até o nome, nós, na época, a gente até colocou que não colocasse Alphaville Paraná, que se colocasse Alphaville Campo Largo. Até na época foi conversado. Era urbano, né, que eles estavam usando? Mas é porque o que acontece? Que Campo Largo, ela é considerada uma cidade tipo do interior. Ela tem todo um cuidado que foi feito com ela. Você não vê favela, você não vê coisa. É um local muito bom de se morar. E quando se colocou Alphaville Paraná, perdeu-se um pouco. Tudo bem, tá no Paraná. Porque Alphaville Cascavel é Alphaville Cascavel. O Alphaville Graciosa porque tá na Graciosa. Então, até hoje eu não entendi o porquê do nome Alphaville Paraná. E o Alphaville Paraná, ele está numa distância relativamente longe de Curitiba também, a mesma coisa. E eu estava negociando uma área bem antes que era também por Alphaville. E aí o proprietário, ele ficou assim, eram vários proprietários, e um deles, que por isso a coisa caiu, o Alphaville ganharia mais ou menos quase que 4 a 5 quilômetros na entrada. Isso fazia uma diferença enorme para um Alphaville. Então, eu diria para você que a velocidade do Alphaville não foi maior aqui como no Alphaville Paraná por causa da distância e por causa do acesso, né? Que, infelizmente, hoje você tem aquela estrada da ferraria que agora eles asfaltaram de novo ela. Então, isso deve ajudar também no processo. Mas é mais pelo processo de distância com relação a Curitiba. Isso, para mim, que pegou um pouquinho para o curitibano. Agora, os investidores compraram e vão ficar felizes, que nem eu vou repetir. Os primeiros lotes no Alphaville, no lançamento, nós falando mais de 20 anos, era R$70 mil. Hoje você vende a R$1.500.000, R$1.800.000. Imagina a por mais que você disso. corrija, por mais que você faça, não vai chegar nesse valor. Não tem como. E hoje, para você conseguir alguém que queira vender um lote no Alphaville, é difícil. Dizem que quem entra no Alphaville não quer mais sair, né? E é verdade. É que aquilo ali, você vê, mais de 20 anos, não houve nunca um histórico de roubo. E você tem tudo ali dentro, Não, né? e hoje, vou repetir, hoje o principal tópico de todo mundo é a segurança. Sim. Principalmente para quem tem família, criança. E hoje a família já está com um índice bem alto, não sei se 60%, 70% já construído. Então ele já está bem consolidado, né? Não tem como. E hoje vão sair mais condomínios ali também na região. Não do Alphaville. Mas já estão, porque houve uma mudança de zonamento lá em Pinhais também, que vai ser feito também. Inclusive, nós lançamos um prédio e foi quase totalmente 99% vendido. Nem houve lançamento do produto. Ele zerou antes. Ele zerou só internamente. Mas por que aconteceu isso? A mesma coisa. Na época, eu fiz todo um levantamento. Há quantos anos tinha Alphaville? 25 anos. Beleza, então tá. Na época, quem comprou o lote no Alphaville tinha sua média de 45, 50 anos. Para ter dinheiro para comprar o Alphaville, ele tinha no mínimo essa idade. Se eu jogar 20 anos, essa pessoa hoje está com 70, 75 anos de idade. As esposas estão cansadas de ficar morando em casa, de ter aquele trabalho. E antigamente eram casas grandes. Ou é para eles,
ou é para o filho que não quer sair mais daquele como é que eu posso dizer, daquele condomínio, porque lá tem um campo de golfe, né? tem tudo ali. Foi um público Alphaville que acabou comprando. Comprou todos os apartamentos. Tá? O próprio pessoal do Alphaville. Então você veja, você estudar muitas vezes, ver regiões que estão crescendo, que estão desenvolvendo, essa é a função do corretor. Sim. Então, por exemplo, como se citou no começo, o estudar, está se falando em orla, mas o que isso vai alterar no valor do metro quadrado? Se antecipar, que é isso que o teu investidor quer, que é isso que o incorporador quer. Ele quer que você traga informação, você né? que tem que trazer a informação, não ele que vai atrás. E hoje você tem várias ferramentas na internet, sistemas que possibilitam fazer isso. Dentro da Polar mesmo, a gente tem vários parceiros, né? Que é o caso da própria Sketch, que está aí para facilitar. Eu tive até hoje à tarde com o pessoal de São Paulo, até brinquei com ele. Falei, mas por que você quer informação minha? Você deixa de ser pão duro e compra o sistema. Mas é verdade, hoje as informações estão todas ali. Eu diria o seguinte... A nossa função de corretor, ela nunca vai acabar. Mas por que ela nunca vai acabar? Ah, Daniel, mas você tem sistema que faz. Porque é diferente, porque nós temos o conhecimento, nós temos a sabedoria de lidar com o povo. O que a pessoa está procurando, o que ela não está procurando. E esse é o grande diferencial de corretor. Se eu for simplesmente ser um corretor onde eu recebo um lead, tá aqui, o que o senhor quer? Casa? 3 quartos, e vender, daqui a pouco eu vou sair fora dessa profissão. Sim. Agora, se você for uma pessoa que você vai atrás do teu cliente, o que ele quer especificamente, que ele, vou repetir, ele não quer tijolo, ele não quer simplesmente 3 quartos, banheiro. Todo apartamento tem que ter um banheiro. Sim. Tem lavanderia. Todo apartamento tem lavanderia. Agora, o que ele tem de diferente? O que a pessoa naquele local precisa? Porque as pessoas confundem muitas vezes. Se eu pego empreendimento de alto luxo, você fala no que? Você fala nisso. Tá, mas mesmo um produto Minha Casa Minha Vida, o que essa pessoa gostaria de ter no processo dele? Você nem passar a sensação. Porque para ele, esse apartamento que ele está comprando, de 220, 250 mil, é a mesma coisa que o de 3 milhões. É tudo. É tudo para ele. E é a vida dele que está ali. Então, o produto tem que ser bem estudado. Nós vamos estar fazendo o lançamento mais para frente, lá em Campo Largo, tá? Onde está sendo estudado exatamente isso. Para uma classe, exatamente, que ela quer um conforto, ela quer todo um processo. Ela não quer simplesmente morar com bloquinhos, um do lado do outro. Sim. Ela quer um certo conforto. E nós temos que pensar nisso. O incorporador está começando a pensar nisso. Não só no empreendimento clube, mas também no modo de vida das pessoas. Porque o senhor tocou num assunto que é sempre recorrente aqui na nossa mesa, que é a profissão da corretagem, essa intermediação de imóveis, ela nunca se fez tão necessária, né? Porque por um breve momento ali foi, tá vindo um monte de tecnologia, imobiliárias digitais, a profissão vai acabar. Só que a gente veio numa contrapartida que, eu cito muito a pandemia, que ela fez mudar a chave na cabeça das pessoas, que a gente quer contato, a gente quer pessoas, né? Quando a gente vai atender e vai ligar para alguém, é um chatbot falando com você, a gente fica irritado, gera até um desespero, né? Então, a profissão, ela tá cada vez mais notória no mercado, se fazendo necessário, porque aquela questão de novo, as pessoas querem facilidade. E você ser um corretor informado, instruído, que conhece o mercado, que está ali, independente de quem seja o seu cliente, se é um incorporador, se é Minha Casa Minha Vida, independente, você traz a informação, você consegue gerar um relacionamento com ele, você se torna um bom profissional e um profissional que vai se aposentar na carreira, né? Vai perpetuar ali. Antes da gente encerrar o nosso programa, que eu acho que a gente conseguiu esclarecer algumas dúvidas, mas ainda tem manga para outro programa para falar de grandes áreas. Qual a sua principal dica para um corretor que quer se especializar em áreas? A gente vê dentro da própria rede Apolar corretores que querem se especializar em determinado segmento, né? Porque a Apolar, hoje, a gente trabalha com várias frentes dentro do mercado imobiliário e é comum, é normal que, eu tenho mais facilidade para vender o Minha Casa Minha Vida, eu gosto, né, de tirar as pastas, eu quero me especializar no AAA. Desculpe. E agora, a questão das grandes áreas, estamos com especialista em venda de fazendas, qual que é a sua dica para esse corretor? Na verdade, como todo processo, você tem, como você acabou de falar, tem gente que gosta e vai lá, faz o bate-papo, faz o processo. Tem gente que já é mais direta. Então, lógico, o especializar em Minha Casa Minha Vida, como você acabou de falar, é pasta.
Você não vende o produto, você vende o financiamento. Você pega o AAA, você vai vender benefícios, você vai vender todo um processo diferente. Tá? E quando você vende uma área, você vende um sonho que vai ser realizado. Apesar que tudo bem, o imóvel sempre foi o sonho das pessoas, mas é que você tem que ter aquela visão, o que eu faria aqui? Porque é duro, é complicado. Você pega uma área que está lá cheia de mata, cheia de tudo, tá, eu vou oferecer para quem isso? O que eu vou fazer esse processo? Então você tem que ter essa... Como é que eu tenho essa visão? Tá? Visitando. Eu visito muitos empreendimentos. Muitas vezes eu vejo o corretor, você conheceu o lançamento tal? Não. Você conheceu o lançamento tal? Não. Eu estou indo, por exemplo, agora esse final de semana, estou indo a Itaiópolis. Nossa, conhece Itaiópolis? Eu também nunca tinha ouvido falar. Tem um baita de um condomínio sendo lançado. São a 140 quilômetros aqui de Curitiba. Tem até cascata, é um condomínio de chácara. Que lógico, alguns vão morar? Alguns vão morar. Fica logo depois de Rio Negro e Mafra. Mas é casa de final de semana, igual mas Daniel, praia. Você tá vendo? Não tô vendo, mas eu vou lá conhecer. Por quê? Porque eu conhecendo ali local, eu conhecendo todo o processo, vendo como é que é. Se eu tiver uma área parecida, por que não oferecer até para esse mesmo incorporador? Olha, lembra que o senhor fez lá em Itaú? Eu tenho uma aqui perto de Curitiba. Então, primeiro que essa especialização tá nisso. É você não ter preguiça de ir conhecer. E ter o feeling, né? Mas como é que você consegue esse feeling? Visitando. Então, por exemplo, você vai lá ver um lançamento de um prédio, vai lançamento tal. Você vê qual é o tamanho dessa área? É tanto. Puxa, colocou esse prédio, pô, ficou legal, bonito. Puxa, aquela minha área vai servir para isso. Né? Minha casa, minha vida, tem que ter quanto? No mínimo para fazer 200, 300 unidades. Legal, então tá. Mas qual é o tamanho do terreno? Puxa, eu tenho. Mas esse terreno tá na mancha verde? Que tem que estar na mancha verde, você tem incentivo da Coab e tudo mais. Sabe? Então, fica difícil dizer para você o que é. Simplesmente ele tem que ter o dom de ter uma visão. E para ter essa visão, né? Bom, isso não tem nem o que falar. Mas para você poder ter, mas eu não tenho esse dom da visão. Cara, começa a visitar empreendimento. Eu não tinha essa visão. Mas como que eu peguei? Trabalhando com loteamento, eu pego, puxa, esse aqui fizeram isso, fizeram aquilo. Nossa, achei aqui que nunca fosse sair. Vamos falar a verdade, você pega uma área de chácaras próximas à represa. Você tem ideia de como é que é a inclinação próximo da represa? É assim, né? É barranco. Aí você vai lá ver, tem chácaras maravilhosas. Aquela represa que tem aqui perto. Nós temos a Capivari, nós temos Capivari que tem condomínio fechado, exatamente. Né? Então, é esse tipo. Hoje, quando eu vejo lá uma área que ela está inclinada demais, se fosse um outro corretor, Deus me livre, essa inclinação aqui não se faz nada. Não, eu já vi um condomínio que saiu lá no represa do Capivari, que aconteceu. Então, hoje eu não descarto nada. Tá? Hoje só pode descartar se o meio ambiente chegar para você e dizer, não, aqui não dá. Tem periquito na árvore. Aí esqueça porque não tem condições. Né? Você pega lá uma reserva natural, você pega alguma coisa, aí não adianta ficar batendo em ferro frio. É uma área realmente que acaba ficando. Mas mesmo assim, nós temos áreas aqui em Curitiba, só para você ter uma ideia, que elas são, que estão me fugindo o nome agora, que ela fica como se fosse preservação permanente. Uhum. E essas áreas, elas dão incentivos. Ela te dá potencial construtivo. Então não é que você perca a área. Uhum. Você pode pegar esse potencial construtivo para você ter mantido essa área, só que você tem que manter ela. Uhum. Você tem esse problema que você tem que manter a área. E a prefeitura te permite você vender o potencial. Então essa é uma área que também vai te dar recurso. Isso acontece em condomínio horizontal, né? Vários ali, principalmente na região do Uberaba, tem bosques, tem florestinhas. Mas não chega a ser esse. Eles já pegam incentivo para o próprio local. Uhum. Mas tem pessoas que têm grandes glebas em Curitiba, mesmo nessa região do Uberaba que você falou. Tá? Eu sei que tem um lá, que ele fez a conta, e se ele tivesse negociado para fazer um condomínio lá, ele não teria ganhado tanto quanto ele ganha a cada 5 anos por ter mantido essa mata. E ele vende potencial construtivo. Tá vendo? Hoje... Preservem as florestas, gente. Não, mas sabe, hoje nós temos muitas coisas relacionadas a isso. Então, você não precisa muitas vezes desmatar tudo. Uhum. Tá? Então, e tá lá, ele tá ganhando a cada 5 anos, ele renova esse processo e ele vende potencial construtivo. Que tem isso também dos terrenos urbanos, né? Muitas vezes tá lá, eu posso construir tanto. Não, mas desde que você compre potencial construtivo. E o corretor que traz essa informação, porque a gente cita bastante as incorporadoras que já têm tradição, né? Mas tem os novos que estão começando. E se o corretor faz um relacionamento, traz esse tipo de informação, esse cara vai voltar. Porque o incorporador, ele não fica com o terreno. Não, né? ele fica fiel a você. Sim. Ele fica fiel. Então, as chances de negócios, quando o assunto é grandes áreas, a gente já pôde entender que são
enormes, né? Sim, muito grande. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença. Eu acho que a gente conseguiu sanar algumas dúvidas em relação a esse segmento da Polar. É um segmento que está ganhando cada vez mais força e muito obrigada pela sua presença. E, gente, estamos disponíveis tanto no YouTube quanto no Spotify. Acompanhe os nossos programas que tem uma série de episódios já esperando vocês. Obrigada.